Shalom, irmãos. Eu quero meditar com vocês hoje sobre a parábola do bom samaritano, que está escrito em Lucas capítulo 10, versículo de número 25 em diante, que diz assim: Eis que se levantou um certo doutor da lei, tentando-o, e dizendo: Mestre, que farei para herdar a vida eterna? E ele disse: Que está escrito na lei? Como lês? E respondendo ele disse: Amarás ao Senhor teu Deus de todo o seu coração, e de toda a sua alma, e de todas as suas forças, e de todo o seu entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse-lhe, respondendo bem, faze isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus: E quem é meu próximo? E Jesus, respondendo, disse: Descia um homem de Jerusalém para Jericó, e caiu nas mãos dos salteadores, os quais o despojaram, espancando, e se retiraram, deixando-o meio morto. E ocasionalmente descia pelo mesmo caminho certo sacerdote, e vendo-o passou de largo. E de igual modo também o levita, chegando àquele lugar e vendo-o passou de largo. Mas um samaritano que ia de viagem chegou ao pé dele, e vendo-o moveu-se de íntima compaixão, e aproximando-se atou-lhe as feridas, aplicando-lhes azeite e vinho, e pondo-o sobre a sua cavalgadura, levou-o para uma estalagem e cuidou dele. E partindo no outro dia, tirou 2 dinheiros e deu ao hospedeiro e disse-lhe: Cuida dele, e tudo que demais gastares eu te pagarei quando voltar. Qual, pois, desses 3 parece que foi o próximo daquele que caiu nas mãos dos salteadores? E ele disse: O que usou de misericórdia para com ele. Disse, pois, Jesus: Vai e faze da mesma forma, ou da mesma maneira. Amém? Lucas 10, a partir do versículo 25, fala sobre a parábola do bom samaritano. Em primeiro lugar, nós precisamos entender quem são os samaritanos. Vamos ver aqui sobre os samaritanos. Depois que os israelitas invadiram Canaã, cumpriram esta ordem a Moisés. O monte de Gerizim era considerado sagrado pelo samaritano. Quando os judeus regressaram do exílio, os samaritanos construíram ali um templo. O que significa Samaria na Bíblia? Samaria é o nome histórico e bíblico de uma região montanhosa do Oriente Médio constituída pelo antigo reino de Israel, situada em torno de sua antiga capital, Samaria, e o rival do vizinho Reino do Sul e Reino de Judá, atualmente situa entre o território da Cisjordânia e de Israel. Para ser um pouco mais exato e um pouco mais claro, porque aqui vai ter muita coisa, porque vai falar tanto dos tempos antigos quanto dos tempos atuais. Mas para ser mais exato, Samaria, ela passou a ser a capital do Reino do Norte, tá? Enquanto que Jerusalém passou a ser capital do Reino do Sul, quando houve a divisão do Reino de Israel, lá com Jeroboão e Roboão. O que acontece a partir daí? A partir daí, a Bíblia fala que Jeroboão e Roboão, enquanto que Roboão governava o Reino do Sul, Jeroboão, ele governava o Reino do Norte, né? E o que ele fez? Para que as pessoas não fossem para Jerusalém, ele foi, então, construiu ali um bezerro de ouro, para que as pessoas adorassem a Deus através daquele bezerro de ouro. Então, na verdade, ele implantou a idolatria em Israel. Então, o reino do norte de Samaria, do qual você vai ver todos os reis, que foi o primeiro rei a cair, o primeiro reino a cair, porque os reis eles perderam o foco das coisas de Deus, eles entraram na idolatria e automaticamente eles foram o primeiro a cair. Quando a Síria ela vai para dominar o reino do norte, então o que ela faz? Ela pega e leva as pessoas cativas e elas então coloca pessoas da Síria lá dentro e automaticamente começa então uma mescla no povo. Tá? Algumas pessoas são levadas e as pessoas que ficaram, eles tomaram posse dali e eles começaram a se mesclar. Então, o samaritano, na verdade, ele era um povo, em primeiro plano, que havia se rebelado contra Deus através de Jeroboão, porque eles não quiseram adorar o Senhor em Jerusalém. E segundo, houve essa mescla com os assírios, que automaticamente eles perderam realmente todo o foco das coisas espirituais. Este era o homem, tá? Então, em Israel, se você falasse que uma pessoa era de Samaria, eles tinham esse histórico junto, trazia esse histórico, né? Que era um povo que não adorava a Deus, era um povo que tinha se curvado para a idolatria, e era um povo que tinha se mesclado com um povo estranho. Olha que identidade que esse povo tinha. E agora, o que Jesus faz? Jesus pega e conta uma parábola. E nessa parábola que ele relata, existe uma pessoa ferida, precisando de ajuda,
existe um levita, que era um homem que automaticamente trabalhava 24 horas no templo, né, em turnos, né, eles trocavam turnos, então saiu um levita, entrava outro, saiu um levita, a adoração era contínua, e também tinha o sacerdote. Então nós tínhamos ali duas figuras de suma importância no templo, tá? Homens que, segundo eles, tinham um envolvimento com Deus tremendo, poderoso, porque um estava ligado à adoração e o outro estava ligado à ministração da palavra e ao tratamento dos pecados, né? Aos juízos e julgamentos acerca de pecado das pessoas. Então eram duas figuras assim muito poderosas. E no entanto, essas duas figuras poderosas, ao passar e ver aquele homem caído, eles não tiveram sequer uma comoção. Pelo contrário, a Bíblia diz que eles passam de largo. Dá a entender que o homem estava numa calçada e essas duas figuras, eles ao verem o homem caído na calçada, eles passam para outra calçada. Eles passam de largo, eles cortam e deixam o homem caído. Gente, entenda bem, nós estamos falando aqui de uma época em que as pessoas não ficavam caídas no chão. Hoje não, hoje a gente passa pela rua, tem milhões de pessoas caídas. É claro que se hoje você fosse socorrer as pessoas caídas, você teria que andar com um ônibus, né, para recolher as pessoas que estão caídas no chão, por causa de droga, por causa de bebida. Mas naquela época não era isso, não era comum, não acontecia isso. Então, uma pessoa caída naquela época, com certeza é alguém com muito problema, entendeu? Muito diferente dos dias atuais. Então, porque quando a gente fala isso, a gente tem que trazer esse histórico, esse quadro do passado, para que as pessoas compreendam a profundidade da parábola. Senão as pessoas não conseguem compreender. Então, quando esses homens passam e vê esse homem caído, eles não vão atrás, eles não procuram saber por que esse homem está caído, o que aconteceu. Eles não foram atrás. E eles foram embora. Aí passa então um samaritano. Agora passa um homem que tem um histórico de idólatra, um homem que tem um histórico de quem se mesclou, até porque os judeus eles eram puros, né? E os de Samaria eram mesclados, eles tinham mesclado com os assírios. E agora como é que faz? Como é que fica essa situação? Esse homem vai lá, pega o rapaz doente, coloca no cavalo, leva até uma estalagem, chega na estalagem, ele manda a pessoa cuidar do homem, dar banho, limpar, curar as feridas, tudo. Haja vista que ele tinha sido assaltado e por isso que ele estava caído, ele sofreu um problema social e por isso ele estava caído e no entanto esse homem foi lá e fez tudo isso. Quando ele fez isso, ele pagou e disse, olha, eu vou embora, quando eu voltar, se por acaso tiver algum preço a mais, você me conta que eu vou te pagar. Falou pro dono da estalagem. E cuidou do homem com todo carinho. Fez aquilo que ele podia fazer, né? Claro que ele não precisou lavar o homem nem nada, porque ele tinha condições de pagar para alguém fazer isso. Então ele fez a parte dele, que foi socorrer de imediato e depois colocar na mão de outros especialistas que podiam dar sequência no tratamento. Mas o que Jesus quis dizer para ele é o seguinte, desses 3 homens que passaram, qual desse homem aí era o próximo? Qual desse homem ele viu a necessidade da pessoa? Qual desse homem se preocupou em cuidar, né? Haja vista que a parábola diz assim, né? Eis que se levantou um certo doutor da lei e tentando, dizendo, mestre, que farei para herdar a vida eterna? Aí ele continua, ele disse, o que está escrito na lei? Como você entende? Como você lê isso? Aí respondendo ele disse, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, e todas as tuas forças, e todo o entendimento, e ao teu próximo como a ti mesmo. E disse Jesus, faça isso e viverás. Ele, porém, querendo justificar-se a si mesmo, disse a Jesus, mas quem é meu próximo? Quer dizer, eu amo a Deus, muita felicidade. Agora, os homens eu não sei quem está próximo de mim, quem seria essa pessoa para mim fazer. Aí, respondendo Jesus, descia. Jesus, então, usa a parábola para dizer qual que é o teu próximo. O próximo é aquela pessoa que está precisando de você. O próximo é aquela pessoa que está do seu lado e que está necessitando da tua ajuda, do teu auxílio. É uma parábola muito forte. Então, você pode ter título, você pode ser um grande homem, mas se você não estender as tuas mãos pelo teu próximo, entendeu? Então, essa parábola desafia isso. Ela não é que ele está desprezando o chamado pastoral, o chamado ministerial de adoração de alguém, não. Ela não está desprezando isso, pelo contrário. O que Deus mais quer é que nós sejamos levitas, é que nós sejamos sacerdotes reais, é essa a proposta do Evangelho. Porém, o que Deus não quer é que nós entramos num sistema de um mecanismo humanista que só pensa só se preocupa com as regras, com as doutrinas humanas, esquece o principal, a essência, que é amar ao próximo. Amém, Jesus? E essa parábola é um desafio a isso. Ela é um desafio a isso. Porque Jesus está dizendo, olha, esse homem não olhou. Ele olha que quando ele chegava, todo mundo tinha ele com maus olhos. Quando ele entrava, todo mundo dizia samaritano.
sai fora, não fica próximo dele, é mesclado, adora ídolos, ele não presta, ele não serve. E, no entanto, foi ele que cumpriu a lei de Deus. Então é muito importante a gente entender que uma coisa não despreza ou menospreza a outra, mas que nós precisamos realmente atentar para aquilo que verdadeiramente é essencial. Existem muitas pessoas dando tanto valor a títulos, tá? Não que a gente não deva dar valor, a gente deve dar valor, mas a gente não pode deixar o valor do título ser maior do que o valor da essência. Deus nos chamou para viver o verdadeiro evangelho, e o verdadeiro evangelho é amar o nosso próximo como a nós mesmos. Entendeu? É amar a Deus sobre todas as coisas e depois o nosso próximo como nós mesmos. Quando nós desprezamos isso, automaticamente, querido, nós negligenciamos o princípio do Evangelho. Então, parábola do bom samaritano deixa bem claro isso para mim e para você. Quem é o seu próximo? A pessoa que você tem estado do teu lado e que está precisando da tua ajuda, e o que você tem feito por ela. Quero que você reflita bastante nessa palavra e que Deus abençoe a tua vida.